neste momento importante do início do ano, onde todos renovam as suas esperanças, as expectativas que cada um pensou, conseguiu executar, concluir, o que não se conseguiu, você acaba, num novo ano, repactuando consigo mesmo e com as suas próprias convicções, as metas do que você pode construir para frente. Então, eu quero aqui desejar a todos um feliz 2024, dizer que começamos o ano com uma mesa madura, com um debate importante que a Lide, a Veja e todos aqui, empresários, investidores, não só do Brasil, mas o mundo como um todo, que está de olho no Brasil, principalmente pela segurança de futuro que nós podemos dar, seja ela pela produção de comida, seja ele pela produção de uma indústria fantástica que nós temos potencial, que é o do turismo, e que temos tudo para abrir as portas para que se possa fazer com que ela chegue rápido esse dinheiro bom, com geração de emprego e de oportunidade lá na ponta. É um país que pulsa muita oportunidade e muita perspectiva concreta, e eu digo a vocês que nós estamos tendo, as instituições brasileiras estamos tendo muita responsabilidade. Eu lembrava agora há pouco o presidente Michel Temer, qual cumprimento, eu como deputado federal naquele momento, naquela quadra onde ele presidente e eu no papel de oposição, disse como que nós ali estabelecíamos uma relação respeitosa, uma relação onde, quando o presidente chamava, a oposição sentava na mesa e conversava de forma madura os temas. Eu fui líder 2 vezes do PDT na Câmara dos Deputados e uma da minoria. Digo muito que um dos méritos que eu tive foi, governador Dória, foi de liderar uma minoria quando você não é do PT, que é a maioria dentro da oposição naquele momento na Câmara, você ser do PDT, que é o meu partido, meu único da minha vida, e ainda do Jackson Lago, do Brizola, então todos que entraram, você é do partido de fulano? Não, eles que são do meu, porque eu estou lá desde os 14 anos de idade, e ainda sem título de eleitor, eu já era do partido do Brizola, do Jackson Lago, e ali, Maurício, eu tinha essa convicção já na Câmara de que a política precisava dialogar. Os escândalos que tiveram, por exemplo, na Lava Jato da Petrobras não foram políticos. Aqueles executivos lá que declararam que levaram milhões eram técnicos, né? Nenhum ali passou pela urna. Eu estou dando um exemplo de quem é político ou quem não é. Se trata de quem é probo ou não. E esses têm que ser punidos. Agora, na política, você me dizer que eu posso ser governador do meu estado, como é o caso do ex-governador do Pernambuco, um excelente governador, Paulo Câmara, e aí essa lei, se for à luz da forma que está, ele não poder ser presidente do Banco do Nordeste. Quer dizer que o Haddad pode ser prefeito do estado da prefeitura de São Paulo e pode ser ministro da Economia, mas não pode ser presidente da Petrobras ou presidente de um banco. Então, assim, essa relação ela precisa ser organizada. Você pode ser ministro de Estado, que define a política macro daquela determinada área, mas você não pode ser presidente da empresa de uma área que ela é direcionada. O Alexandre Silveira pode ser ministro das Minas e Energia, mas na nova lei ele não pode ser presidente da Petrobras ou de uma outra empresa que esteja vinculada ao Ministério das Minas e Energia ou à política de Minas e Energia do Brasil. É um tema que você tem que ter tranquilidade para a gente não cair no erro de estar criminalizando a atividade política, até porque, quando eu relatei a lei que trata sobre a improbidade administrativa no Brasil, foi justamente com esse olhar de que você precisa trazer as pessoas do bem e de bem para a boa política. Quem tem CPF no Brasil fica com medo de entrar na política porque sai de lá chamuscado e com processos intermináveis e aí acaba não querendo entrar. Então, na hora que você afasta as pessoas do bem para a política, da política, você acaba tirando a possibilidade de construir soluções concretas pelo caminho que deve ser o natural, que são esses. Por exemplo, o meu presidente Pacheco elencou aqui os pontos importantes aprovados no ano passado. Se pegar a fala dele, ipsiliter, e a maioria foram as mesmas que o presidente Barroso também colocou como os pontos positivos daqui que nós vivemos na última quadra. Né? Eu ainda anotei, fiz questão. Arcabouço fiscal, reforma tributária, questão do PIB que diminuiu e a inflação é reflexo dela, a questão da queda de juros é reflexo dela, e a questão do tensionamento, reflexo dela. Presidente Pacheco, reforma tributária também, a lei das debêntures, a criação do marco legal das garantias, que eu tive a honra de relatar, e agradeço mais uma vez a confiança, o arcabouço fiscal,
a questão do marco temporal, que esse aqui é um outro ponto que eu queria só rapidamente fazer uma referência, mas a questão da igualdade salarial e a PEC da transição, também ela vem dizer o quê? Que é na política que se resolve ou não resolve. Nós temos um problema sério, ao meu juízo, Bonet, que nós adoramos um direito comparado. Porque a legislação europeia, americana é desta forma. Só que o Brasil ele não tem problema de legislação. Se você for pegar o pé da letra, nós temos legislação até demais. E aí, quando se demora, acha-se que demora a decidir um assunto, isso não é um erro, é uma decisão, porque você não decidir também é uma decisão. Por quê? Porque você está num país complexo de mais de 200 milhões de habitantes, com dimensões continentais, com culturas, com vidas diferentes. O Brasil do meu Maranhão é diferente do Brasil do teu São Paulo, da tua Minas Gerais. Por quê? Porque são vidas e estados e concepções culturais e totalmente geográficas diferentes. Então, é preciso também ter essa paciência que o legislativo ele pode ter, por isso que nós somos o legislativo, somos feitos por partidos, partes, e partes são as somas de diferentes pontos de vista para justamente estar ali na forma, nas comissões, maturando, amadurecendo, e chega um momento que o processo por si só ele se dá como pronto para ser colocado na prateleira ou não. E isso é uma decisão. Não se pode, e aí um erro nosso da política foi ter aumentado. E eu, como líder da minoria, eu briguei muito lá. Nunca assinei uma peça para o judiciário questionando uma decisão do Congresso Nacional, mesmo perdendo, muitas das vezes. Por quê? Porque eu sempre achei um erro. A minoria, nós, minoria, que eu fui líder da minoria, tudo que se perdia ia para o Supremo, para o Judiciário. Por quê? Porque aí nós também demos a eles as condições, e eu estou falando aqui de forma respeitosa e institucional, a condição de interferir nos temas que nós estávamos discutindo. Então, isso foi um erro que precisa, obviamente, ser também feito e olhado, feita essa crítica olhando para o espelho, para que a gente tenha essa condição de dizer, espera aí, aonde foi que nós erramos? Né? Não é lá que vai se discutir a interpretação do que nós fizemos ao olho da maioria da sociedade ou não. Esquece. Está lá a Constituição, esses 35 anos que nós estamos comemorando ela, é para simplesmente dizer que ela precisa ser cumprida de forma intransigente. A Constituição é inegociável que está lá. Agora, quem escreve ela são os eleitos. Quem elabora, quem melhora, quem faz com que ela se aperfeiçoe, são os que passam por essa sagrada luta, que é ir para o sol quente, para a chuva, né? Se arrisca, se afasta da família, passa ali 5, 6 dias sem saber o que é olhar um menino dentro de casa, sua esposa, para poder ir atrás de um tal chamado voto, que esse é um negócio difícil, que só quem passa por ele sabe o que eu estou falando. Então, eu quero aqui partir para o encerramento e pedindo desculpas, que eu estou vendo ali o nosso mediador só balançando a cabeça, dizendo que você já passou do horário. Estou tentando ser discreto. Pedir desculpas, mas dizer que no ponto que eu não poderia deixar de falar, eu ainda acrescentaria mais um ponto que eu colocaria como, sim, segurança jurídica no país ou possibilidade de insegurança, que eu concordo com o presidente Barroso no que trata a questão da segurança. Eu acho que o país é seguro, sim. Né? Se tem temas que deixam o mercado nervoso, então não vamos falar em segurança, mas pontos que precisam ser vistos. E um que eu acho que precisa, além do que foi colocado aqui, da questão da trabalhista, tributária e a saúde, é a fundiária. Essa é fundamental. Você vai na área urbana, hoje a maioria, pelo menos nas áreas do Nordeste, Norte, bairros aí de São Paulo, eu acho que já avançou muito, mas muitos estados do Brasil nós temos problema na área urbana ainda, o dono da sua casa não tem o seu título de propriedade, da sua casa na área urbana, imagine na rural. Hoje estão tendo aí vários mutirões. Lá no Maranhão mesmo, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria, fazendo mutirões com os cartórios e as prefeituras para legalizar as casas e as moradias das áreas urbanas e rurais. E a outra dos produtores, porque os produtores, e aí veio a discussão do marco temporal, eu vou dar um exemplo concreto que precisa ser dito aqui. Lá no meu estado, eu falei isso, eu sou vice-líder do governo do presidente Lula. Né? Minha vida toda sempre foi do PDT, mas eu votei contra aqueles vetos e ajudei a derrubar o marco temporal. Por quê? Porque a forma como está sendo discutido no Brasil está errada.
O problema no Brasil não é mais terra para índio. Eu convivo com eles lá no Maranhão, a terra Guaguajá, a Governador, a Cricati. Lá o problema é política pública para eles. Eles não estão atrás de mais terra. Se você perguntar, eles estão atrás de comida, de saúde, de política pública. Então, se discutir a forma como está, e pior, fazendo a desintrusão sem segurança nenhuma, por exemplo, Montes Altos, perto de Imperatriz, lá foi feita a desintrusão daquelas famílias há mais de 30 anos e até hoje não receberam uma indenização. Essas pessoas estão aí, muitos morreram e seus herdeiros nunca receberam uma indenização. Outros estão em processo desesperador de olhar para a sua família e dizer: eu criei meus filhos aqui na minha propriedade e agora estão querendo ampliar essa terra aqui para virar indígena e eu vou perder essa propriedade e vou para onde? Então, isso é uma insegurança e que nós precisamos, de uma vez por todas, falar para o mundo de que quem tem lá propriedade, quem está produzindo e quem já estava lá, é seu o seu negócio e você precisa ser estimulado para poder ajudar o Brasil a desenvolver. E desculpa por ter Muito quebrado a obrigado, regra senador do tempo. Everton Rocha.